A história e as maravilhas do véu de Verônica que secou o rosto de Jesus. O rosto de Jesus foi estampado na tela, quando Verônica o limpou no caminho para o Calvário. O ícone de Vera seria guardado na cidade de Manopello, na Itália, depois de ter sido roubado da Basílica de São Pedro centenas de anos atrás. Outro fato significativo é que um dia antes de sua morte, Padre Pio foi visto em bilocação rezando, a 200 quilômetros de distância, em frente à Sagrada Face de Manopello. Esta poderia ser uma das provas de sua autenticidade. É uma das 3 relíquias mais importantes da face de Jesus Cristo, que são o pano de Verônica, às vezes chamado de mortalha. Era aquele com que ela enxugava o rosto de Jesus na Via Dolorosa. Aquele que seria em Manopello, e é disso que fala o artigo. Não é o sudário quando ele já estava morto. O sudário que primeiro envolveu o rosto de Jesus quando ele foi tirado da Santa Cruz, e então foi retirado envolvendo-o no lençol sagrado, que estaria em Oviedo. O lençol sagrado que seria o sudário com o qual Jesus foi envolvido no Santo Sepulcro, que ficaria em Turim. Reaparecimento da Sagrada Face de Manopello no Vaticano no sábado, 16 de janeiro de 2016. Os peregrinos da cidade italiana de Manopello, sede do Santuário da Sagrada Face, retornaram a uma antiga procissão que aconteceu pela primeira vez em 808 anos em Roma, carregando uma réplica da imagem sagrada que os estudiosos acreditam ser o véu de Verônica, ícone de Vera, mas é venerada como a Sagrada Face de Manopello. O Papa Inocêncio III instituiu a procissão em 1208, quando o Volto Santo, a Santa Face, estava na Basílica de São Pedro, sua residência de 705 até o século XVI, quando o imperador Carlos V atacou a cidade de Roma. A Santa Face foi então roubada passando por muitas mãos, percorrendo todas as tabernas de Roma sem que ninguém se apercebesse do que se tratava, segundo os escritos da Duquesa de Urbino. Estudiosos dizem que acabou na pequena cidade de Manopello, onde foi praticamente esquecido pelo mundo exterior por quase 500 anos. A extraordinária história por trás da Santa Face foi habilmente documentada por Paul Bade, que escreveu vários livros sobre a imagem cuja história foi comparada a um thriller cultural. No entanto, a imagem da Santa Face que foi processada era uma réplica e não a real, porque o povo de Manopello teme que o Vaticano a queira. Como o véu chegou a Manopello? O único relato histórico é de um livro de um pregador capuchinho chamado Donato da Bomba, escrito entre os anos de 1642 e 1645. Lá se diz que a Santa Face chegou a Manopello no início dos anos 1500. Foi oferecida ao Dr. Giacomo Antonio Leonelli por um misterioso peregrino na igreja dedicada a San Nicola di Bari. Alguns anos depois, a imagem foi vendida a Donato Antônio de Fabricis por Marzia Leonelli, por necessidade de ajudar o marido que estava preso. Em 1638, de Fabricis entregou o véu aos frades capuchinhos de Manopello. A doação que foi autenticada publicamente em 1646. A princípio o véu era guardado em um armário fechado próximo ao altar, mostrado apenas a quem o solicitasse. Mas em 1646 foi construída uma capela para conservar a imagem, que era exposta apenas em determinados dias do ano, e a partir daí a piedade local pelo Volto Santo de Manopello associou ao véu de Verônica e desenvolveu-se um grande movimento popular. Como o rosto divino foi estampado na tela. No caminho para o Calvário, segundo a tradição, Santa Verônica experimentou a dor e a agonia de Nosso Senhor da mesma forma que a bem-aventurada Mãe Maria. Ao ver Jesus carregando a cruz, ela se afastou da multidão e enxugou o sangue e o suor do rosto com o véu. Obrigado por sua bondade. Jesus fez um milagre e deixou uma marca de tinta de seu rosto no véu. Esta mulher é retratada na sexta estação da Via Crucis, que tem como título Verônica limpando o rosto de Jesus, embora as Escrituras não falem dele. Esse acontecimento está registrado nas visões de Ana Catalina em Meriche. Segundo a dolorosa paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus pegou o véu na mão, enxugou o rosto ensanguentado e o devolveu com agradecimentos.
Verônica beijou-o e colocou-o sob o seu manto. Aquela Verônica que enxugou o rosto de Cristo também foi reconhecida, na história cristã primitiva da Igreja, como a mulher que foi curada ao tocar na túnica de Jesus, também chamada Berenice. A história dessa pessoa sangrenta dos evangelhos que tocou no manto de Jesus e foi curada é contada nos evangelhos sinóticos Mateus 9, 20 a 22, Marcos 5, 25 a 34 e Lucas 8, 43 a 48. A festa de Verônica é celebrada em 12 de julho. Segundo a lenda, Verônica manteve o véu e descobriu suas propriedades curativas. Disse que ela curou o imperador Tibério com o véu e depois o deixou aos cuidados do Papa Clemente, o quarto Papa, e seus sucessores. Supostamente está em suas mãos desde então, guardado às 7 chaves na Basílica de São Pedro. No entanto, o jesuíta Heinrich Pfeiffer, professor de História da Arte Cristã na Universidade Gregoriana do Vaticano, diz que o véu em São Pedro é apenas uma cópia. O original, diz ele, desapareceu misteriosamente de Roma em 1608 e o Vaticano tem distribuído cópias como o original, para que os peregrinos não fiquem desapontados quando forem vê-lo em sua exibição anual. É Pfeiffer quem afirma ter redescoberto o véu autêntico em um mosteiro capuchinho na pequena cidade de Manopello, na Itália. De acordo com Pfeiffer, a lenda do véu de Verônica remonta apenas ao século IV. E foi somente na Idade Média que foi anexada a história da crucificação. O véu original permaneceu no Vaticano desde o século XII até 1608, onde foi venerado pelos peregrinos como a imagem real de Cristo. Quando o Papa Paulo V ordenou a demolição da capela onde estava guardado o véu, a relíquia foi transferida para os arquivos do Vaticano. O véu então desapareceu, diz Pfeiffer. Os registros mantidos no mosteiro de Manopello revelam que o véu foi roubado e vendido, como vimos. O fidalgo, por sua vez, entregou-a aos frades capuchinhos que a colocaram numa moldura de nogueira entre 2 vidraças, e está em seu mosteiro desde então. Historiadores céticos suspeitam, no entanto, que a imagem no véu foi, de fato, criada como uma cópia deliberada do rosto no sudário. E é por isso que o véu recebeu o nome que deu origem à lenda, Verônica. Vera ícone significa imagem verdadeira. Suas propriedades: o pano mostra o rosto barbudo de um homem com cachos judeus, um homem cujo nariz foi esmagado. A bochecha direita está inchada, a barba parcialmente arrancada. A testa e os lábios apresentam sinais de avermelhamento, sugerindo feridas recentemente cicatrizadas. Uma paz inexplicável preenche um olhar de olhos arregalados. Há admiração, surpresa, piedade compassiva. Não há desespero, nem dor, nem raiva. É como o rosto de um homem que acaba de acordar para uma nova manhã. Sua boca está meio aberta. Até seus dentes são visíveis. Todas as proporções da imagem mostram, 1 para 1, as medidas em tamanho natural de um rosto humano, no pano que mede 17 por 24 centímetros. O véu é transparente como uma meia de seda. A imagem não é como uma pintura, mas um grande slide fotográfico. Visto à luz, é transparente. Na sombra, sem luz, torna-se quase cinza ardósia. À luz das lâmpadas elétricas, o tecido delicado é da cor do ouro e do mel, assim como o rosto de Cristo descrito por Gertrude de Elfta no século XIII. O rosto fica invisível dependendo de como a luz o atinge. O fato de o rosto aparecer e desaparecer dependendo da fonte de luz era considerado um milagre em si nos tempos medievais, observou Pfeiffer. Isto não é uma pintura, não sabemos qual é o material que dá forma à imagem. Os exames de ultravioleta do pano, realizados pelo professor Donato Vittori da Universidade de Bari, confirmam que a imagem não é pintura. Particularmente notáveis são várias pequenas manchas marrom avermelhadas, presumivelmente gotas de sangue das feridas causadas pela coroa de espinhos. O tecido é finamente tecido, tão fino que parece que caberia em uma casca de noz se dobrado com força. Uma questão crucial diz respeito ao próprio tecido. Pela sua consistência parece nylon colorido, embora o nylon não tenha sido inventado há 400 anos.
Então o que é? Algodão, lã, linho, não é desse fio, são todos grossos demais para permitir essa transparência imaterial, nem a seda permite. Parece que é de bisus, um tecido sagrado. O material é produzido a partir dos fios de um certo tipo de mexilhão, Pinna nobilis, que se agarra ao solo. Todo mês de maio, alguns submergem sob o luar a 5 metros de profundidade no mar para coletá-los e colhê-los. Eles são então penteados, fiados e tecidos em um tecido altamente valorizado. Bisus era o tecido mais caro do mundo antigo. Foi encontrado nas tumbas dos faraós egípcios e é frequentemente mencionado na Bíblia, onde se diz que é necessário para os tapetes do Santo dos Santos e para o éfode. A roupa do sumo sacerdote, embebido em limão, fica dourado. Antigamente embebido na urina da vaca, tornava-se mais pálido e brilhante. A imagem de um homem de cabelos compridos, rosto inchado, testa ensanguentada, nariz machucado. Marcos 15:17 e Mateus 27:29, e bochecha inchada, João 18:22. Roubado a quando da demolição da capela onde se guardava, e que outros consideram também poder ser o sudário de Jesus que foi encontrado em local diferente das ligaduras mencionadas no Evangelho de São João, João 20:7. Os poucos que viram aquele em Roma disseram que não conseguiram discernir um rosto no pano que viram e não foram estudados tanto quanto o de Manopelo. A origem não é o único mistério da Sagrada Face. Segundo Donato Vittori, professor da Universidade de Bari, que usou um analisador digital de altíssima resolução para estudar o véu, não é uma pintura. No espaço entre o fio da urdidura e o fio da trama não há resíduos de cor. Também temos que excluir o uso da aquarela porque os contornos da imagem são muito limpos no olho e na boca, enquanto a aquarela absorve o fio de forma imprecisa, causando halos nos detalhes. Acreditar que é uma impressão é não considerar que a imagem é perfeitamente visível dos dois lados. Observações sob luz ultravioleta confirmaram que não há tinta no véu. Adicione o iconógrafo Sr. Blandina Pachali Salomer quando entrevistada. Em investigação da irmã Blandina que o véu, ele tem uma peculiaridade excepcional. Parece um slide estampado na tela, ou um negativo fotográfico que vira pintura transparente. Vem-me à mente as palavras de Santo Irineu: Deus não pode ser visto por nós, mas pode ver as profundezas de nossas almas e decidir mostrar-se a cada um de nós de um momento para o outro. Em seu famoso estudo, ele conclui que a imagem do véu é a mesma imagem de Cristo vista no sudário de Turim. O trabalho fundamental tem sido identificar os pontos de convergência. Descobri mais de 10 deles: cavidade ocular esquerda, cavidade ocular direita com a pequena gota confinada à íris, parte direita do nariz no lado vertical, o pequeno círculo acima do lábio superior, etc., até conseguir a sobreposição perfeita.